Salve, salve todos! Desde a Barra de São Miguel, o balneário mais lindo do mundo, nós vamos dar início agora a esse bate-papo Brasil-Portugal, dentro da programação de Portugal em Cena e a Flibarra. Teremos como integrante dessa mesa, meu nome é Alberto Rostão Lanverli, sou presidente da Academia Lagoana de Letras. Temos o confrade Antônio Bernardo, que é o embaixador da confraria queirosiana nas coisas do mundo. Temos a professora Irene Fialho, que é uma destacada investigadora portuguesa nas coisas de Eça de Queiroz, mestre pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde defendeu tese com o título popular e popularizante nos manuais escolares do Estado Novo. Ela tem se dedicado ao estudo de Eça de Queiroz e diversos trabalhos publicados nas teses queirosianas. Temos o nosso Gonçalves Guimarães, o atual presidente da confraria queirosiana, né? Também um historiador, um arqueólogo, professor de patrimônio e jornalista, licenciado em História, uma figura dedicada também à causa queirosiana. Nós temos o professor à minha esquerda, o professor Ricardo Cavalieri, Stávola Cavalieri, professor de Linguística, um brasileiro graduado em Letras pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, pós-doutor em História da Gramática no Brasil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente professor associado aposentado da Universidade Federal Fluminense, ocupante da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras e sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, conselheiro do Real Gabinete Português de Leitura. E à minha direita, ninguém menos do que Maurício Melo Júnior, um renomado jornalista brasileiro, dedicado parte do seu tempo ao estudo da literatura queirosiana, explorando a influência de Eça de Queiroz na formação de uma visão crítica sobre a sociedade da época e sua relevância nos dias atuais. Então, nós daremos início a esse trabalho propriamente dito, que deverá ter uma duração de até 70 minutos, onde cada debatedor terá ao seu dispor de 7 a 8 minutos para expor as suas ideias. E vamos iniciar. E depois teremos alguns questionamentos, para incentivar o bate-papo, para ficar algo mais dinâmico do que estático. Então vamos começar com as damas, com as madames, a professora Irene Fialho, que vai falar, professora Irene, sobre a revisitação da obra de Eça de Queiroz, edições públicos e contemporâneos. A senhora com a palavra, por favor. Estou aqui iniciando o cronômetro e lhe avisarei quando estiver mais próximo. Aqui em Portugal é com muita alegria que estou convosco aí em Alagoas e agradeço o convite que me fizeram. Vou começar por falar de algo que não é muito conhecido do público em geral. Eça de Queiroz não foram publicadas durante a sua vida a maior parte dos títulos que hoje conhecemos como fazendo parte do seu cânon. Na realidade, ele publicou apenas os textos de O Primo Basílio, o crime do Padre Amaro, A Relíquia, O Mandarim e Os Maias, e em parceria com Ramalho Ortigão, O Mistério da Estrada de Sintra. Isso significa que essa deixou em manuscrito, sem ter sido editado, 3 livros que foram publicados logo a seguir à sua morte. São eles a Correspondência de Fradique Mendes, A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa de Ramires.
Consideram-se esses volumes como romances semipóstumos de Essa. Porquê semipóstumos? Porque estavam quase prontos para ir para a editora e foram depois revistos a Cidade e as Serras pelo seu amigo Ramalho Ortigão e a Ilustre Casa de Ramires e a correspondente Henrique Mendes, não se sabe muito bem por quem foi a revista, mas pensa-se que por um senhor chamado Júlio Brandão. Significa isto que todos os outros títulos de Eça de Queiroz que conhecemos só foram publicados muito depois. Primeiro foram reunidas por Luís de Magalhães, que era um grande amigo de Eça de Queiroz, as crónicas que ele publicou dispersas por diversos jornais, nomeadamente e sobretudo pela Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, onde essa publicou entre 1881 e 1897. Essas crónicas deram aso a que se fizessem livros como As Cartas de Inglaterra, Os Ecos de Paris, grande parte dos contos que também foram reunidos por Luís de Magalhães e finalmente em 1912 Luís de Magalhães fez um livro de últimas páginas onde se reuniram As Lendas de Santos, uma carta a Eduardo Prado, um brasileiro, e uma outra a Camilo Castelo Branco, que também estavam inéditas. Vários anos depois, ou seja, em 1924, os filhos de Eça de Queiroz encontraram dentro de um baú que tinha vindo de Paris, uma vez que Eça de Queiroz morreu em Paris, os manuscritos autógrafos que o seu pai tinha deixado. Eram eles os manuscritos de A Capital, do Conde de Abranhos, de Alves e Companhia, do Egito e várias cartas de Fradique Mendes que regressaram do Brasil, onde estavam no espólio de Ramalho Ortigão, para serem publicadas então nos anos 1920 aqui em Portugal. Houve ainda outros textos que foram publicados, nomeadamente A Tragédia da Rua das Flores, e que só foi publicada em 1980 pelo grande estudioso queirosiano Alfredo Campos Matos, já falecido. Todos esses textos foram sujeitos à revisão por outras pessoas, como disse, que não Eça de Queiroz. Repito que A Cidade e as Serras foi revisto por Ramalho Ortigão, grande amigo de Eça, a quem a mulher de Eça de Queiroz, Dona Emília de Castro, entregou o manuscrito da Cidade e as Serras para que ele o revisse e depois a auxiliasse na publicação. Também Luís de Magalhães fez algumas revisões não tão fundas quanto Ramalho Ortigão, mas sobretudo foram os filhos de Eça de Queiroz que em 1925, desde 1925 e até 1929, quem mais alterações fez aos manuscritos do pai e, portanto, há aqueles textos que são considerados do cânon queirosiano desde então. Essas alterações foram muito profundas. De tal modo que em 1990 criou-se uma equipa presidida pelo grande queirosiano, professor Dr. Carlos Reis, professor emérito da Universidade de Coimbra, que juntou pessoas nas quais eu me incluo e que fizeram, estamos a fazer ainda a edição crítica das obras de Eça de Queiroz. De todas elas, as mais complicadas, e uma vez que temos de comparar e cotejar e fixar o texto, são aquelas chamadas, como vos disse, as póstumas, que foram muito alteradas pelos filhos. Isto porquê? Porque temos, como digo, através do manuscrito, fixar o texto, dizer que aquele texto está exatamente de acordo e termos a certeza de que ele está de acordo com aquilo que Eça de Queiroz quis dizer-nos e deixou escrito daquela maneira, e depois compará-las com as edições feitas
por José Maria Essa de Queiroz Filho e os seus irmãos Alberto, António e Maria. Dessa edição foram já publicados 23 títulos, sendo que dos póstumos faltam apenas 2 títulos, o Egito e o Conde de Abranhos, que está neste momento a entrar na tipografia para ser trabalhado e impresso. Como vos disse, todos estes textos foram muito alterados, a tal ponto que no Conde de Abranhos eu encontrei 5.323 variantes, ou seja, 5.323 mudanças, alterações feitas não só a palavras, mas também a frases inteiras e não só a palavras e frases, como propriamente a episódios. O início do Conde de Abranhos os filhos fizeram com que ele passasse para o final do texto e vice-versa. Parcialmente o final do texto está no início. Isto quer dizer que muitas vezes aquilo que lemos de Eça de Queiroz não foi propriamente aquilo que ele escreveu e muito menos aquilo que ele quis dar ao seu público. Tanto mais que, se ele o tivesse querido fazer, teria publicado em sua vida. Deixou na gaveta, digamos assim, que era afinal um baú de ferro, mas deixou muita coisa que essa decidiu que, ou por um motivo ou outro, já não queria publicar. E pode parecer que, uma vez que os Maias foram publicados em 1888 e essa morre em 1900, que ele teria de alguma maneira perdido a verve, perdido a mão, não queria, já não conseguia escrever. Não é de todo isso. Essa de Queiroz continuou a escrever muito, sobretudo para os jornais e para as revistas. Escreveu, como eu já disse, para jornais brasileiros, para a Gazeta de Notícias, para a Revista de Portugal, de que era diretor, para uma revista muito importante literária chamada Revista Moderna. E apenas não quis publicar algumas coisas que tinha programado em jovem e que foi transformando em outros livros. Por exemplo, muitas partes da tragédia da Rua das Flores ou da Capital, mesmo do próprio Conde de Abranhos, nós podemos encontrá-las nos Maias. Porque nos Maias, quando Essa decide publicar os Maias, diz ao seu amigo Ramalho Ortigão que neles vai pôr tudo o que tinha no saco, ou seja, tudo aquilo que queria dizer acerca da sociedade portuguesa da época, ele vai conseguir incluir dentro das 800 páginas dos Maias e deixar para trás os outros textos que já tinha publicado. Para já, muito bem, professora. É o que tenho a dizer. Muito bem. Eu gostaria também de falar sobre a importância do professor Silvio Lago, que era para estar conosco nessa tarde brilhante, mas como ele está em Lisboa, não teve condições de estar conectado ao nosso trabalho. Mas então agora vamos passar a palavra, dando continuidade ao nosso Maurício Melo, jornalista brasileiro e estudioso de Eça de Queiroz. Professor Maurício, 8 minutos, por favor. Boa tarde. Queria logo agradecer, professor Rostam, pelo convite de estar aqui. Eu sou um leitor de Eça de Queiroz, não sou, a rigor, um estudioso de Eça de Queiroz, mas é um prazer muito grande estar na Barra. O professor começou falando da Barra como o mais bonito dos balneários do mundo e lembrou muito o poema do Fernando Pessoa. O Tejo é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. E com essa homenagem ao nosso Fernando Pessoa, a gente começa essa fala. E eu, como pernambucano, eu devo começar essa fala falando da influência do Eça de Queiroz em Pernambuco, quando Eça de Queiroz ainda era um jovem e escrevia as farpas com o Ramalho Ortigão.
Quando em 1871 o imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi a Portugal, Eça de Queiroz escreveu uma série de artigos na Farpa criticando a visita do imperador. Esses artigos foram reproduzidos pela imprensa republicana pernambucana e teve uma repercussão muito grande. E a coisa tomou uma dimensão tal que começaram a se editar em Pernambuco as farpas, a revelia dos autores. E eles reclamavam, chegaram a escrever na farpa uma carta ao imperador, dizendo: imperador, o senhor tem brancos e negros que pagam seus queijos e seus vinhos, nós não. Nós vivemos do que escrevemos e é bom que o senhor cobre dos seus súditos que nos mandem o pagamento pelaquilo que estão nos roubando. O imperador, claro, não deu ouvido a isso, mas a coisa tomou uma dimensão maior quando Eça de Queiroz escreve um artigo falando dos brasileiros em geral. E ele esculhamba com os brasileiros, né, que seriam uma série de adjetivos. O principal deles é que seríamos, nós brasileiros, homens traídos por mulheres fúteis, né? E isso começou uma certa revolta em Pernambuco, e na cidade de Goiânia chegou a haver uma guerra que se chamou de Mata-Mata Marinheiro, que os portugueses foram perseguidos e apedrejados, enfim, expulsos da cidade, que na verdade era uma desculpa para uma guerra econômica que já havia na cidade, porque os portugueses eram os principais comerciantes da cidade, e Goiânia, à época, era a cidade, depois do Recife, mais influente de Pernambuco. Então, quer dizer, o Eça de Queiroz começa a interferir na nossa cultura já desde muito novo. E daí vem o advento do realismo, que, inspirado nos franceses, ele começa a liderar em em Portugal, e acaba refletindo aqui na literatura de Machado de Assis, por exemplo, que já vinha com essa pegada, digamos assim, realista e de um certo humor. Um humor que era ao mesmo tempo sutil, mas tinha uma certa causticidade, né? E mesmo em romances mais sérios do Machado de Assis, há esse reflexo desse humor hessiano. Uma das passagens do Dom Casmurro, o pai de Capitu assume o posto de chefe na repartição pública em que ele trabalhava, porque o chefe viajou para o norte. Quando o chefe começa a voltar do norte, ele começa a passar mal porque ia perder o cargo, né? Quer dizer, bem uma coisa típica, essa coisa do apego ao cargo, e que o Eça de Queiroz faz isso frequentemente em seus escritos, né? A gente vê frequentemente essa questão de uma certa, que a gente poderia chamar de uma certa hipocrisia formal das sociedades, tanto portuguesa como brasileiro. Isso se reflete mais plenamente no primeiro romance do Graciliano Ramos, Caetés, que ele faz quase que uma releitura da obra de Eça de Queiroz dentro da estrutura de Palmeira dos Índios, a cidade em que se passa o romance. Aquela questão da traição, quase que um primo Basílio, só que no caso da protagonista do Graciliano Ramos, ela não chega às vias de fato, ela não chega a trair o marido comerciante, mas em todo aquele clima. E o Graciliano Ramos conhecia e decorava e sabia de cor trechos e trechos do Eça de Queiroz. Era verdadeiramente o principal escritor a quem ele se dedicava. E ele chega ao ponto de, já a partir do seu segundo romance, o São Bernardo, ele quase que negar a própria influência do Eça de Queiroz, quando ele parte para um romance completamente diferente daquilo, mas que ele começa a escrever ainda com digamos assim, a sintaxe lusíada, né? Tanto que ele escreve a Dona Heloísa uma carta onde ele diz o seguinte: acabei de escrever o romance, mas agora eu estou traduzindo para o português e estou usando os meus dicionários, fulano, beltrano e cicrano, que eram os amigos dele de Palmeira dos Índios, que ele pegava expressões mais nordestinas para inserir dentro do romance.
E aí vem um fator muito curioso dentro da cultura brasileira, que é o anticleriquismo do Eça de Queiroz. Pela leitura que eu faço, eu acho que o Eça de Queiroz não chegou a ser... Aliás, ele tem contos onde ele se apoia muito na crença cristã. Ele, na verdade, ele era contra o mau clero. O Crime do Padre Amaro denuncia muito isso. Que vem influenciar a obra do Ariano Suassuna, por exemplo. Eu conheci pessoalmente a grande crítica literária, teatral, Bárbara Leodora, e ela contava uma história interessante, que a mais bela representação do Alto da Compadecida, ela assistiu em uma igreja no interior de Sergipe. E ela foi questionar o padre depois, como é que o senhor abre sua igreja e dirige um espetáculo que é contra a igreja? E o padre diz, não, ele não é contra a igreja, esse espetáculo não é contra a igreja, ao contrário. Ele tem um senso religioso muito profundo. Ele é contra a má igreja, a igreja utilizada usada como um instrumento escuso. E era exatamente isso que o Eça de Queiroz fazia. Ele protestava contra a certa opulência e a certa hipocrisia que circundava excessivamente a igreja portuguesa da época. Isso se reflete muito na literatura brasileira. Há de se observar, por exemplo, que o João Ubaldo Ribeiro, em todos os seus romances, ele tinha sempre um padre e um mau padre. Até que ele escreve o Albatroz, que ele vai ao extremo. Aí o protagonista é um padre que destrói todas as crenças possíveis da humanidade. Então, os ecos do Eça de Queiroz, pelo seu humor, pela sua crítica à sociedade, se projeta, inclusive, em livros da literatura contemporânea brasileira, como, por exemplo, o mais recente livro do Sérgio Rodrigues, o Vidas Futuras, né? E, propriamente, num livro que eu publiquei o ano passado, chamado Sujeito Oculto, onde eu faço uma crítica não a Academia Brasileira de Letras, mas a vaidade que circunda os momentos literários do país. Bom, por enquanto é isso, depois a gente volta a falar. Então, salve todos mais uma vez. É com imensa alegria que eu digo que, logicamente, está sendo transmitido pelo YouTube e Instagram e estamos com milhares de acessos. Então, de repente, até o Papa está assistindo o Papa Francisco, né? Porque nós encaminhamos isso mundo afora, todas as academias de letras, inclusive para o Vaticano, porque eu tenho um primo que é cardeal e vive lá. Então eu caminho para ele e de repente o Papa está sem ter o que fazer essa hora e está assistindo. Mas vamos dar continuidade agora, novamente, voltando a bola aí para a Europa, com o meu presidente. Estamos aqui com Arnaldo Paiva, viu? Também queirosiano, Gonçalves. E daqui a pouco estaremos aí lhe dando um abraço pessoalmente. Gonçalves, por favor, você vai usar a palavra, segundo me foi, as instituições queirosianas em Portugal e no Brasil. A preservação da memória e obra de Eça de Queiroz. Ora, então muito boa noite mais uma vez para Barra de São Miguel. É um prazer enorme estarmos aqui no Solar Condes de Rezende, onde a Confraria Queirosiana tem a sua sede, que é uma casa ligada ao Brasil desde pelo menos o século XVI, finais do século XVI, XVII, etc., por aí fora até aos dias de hoje. E, portanto, a mim, como atual presidente da Confraria Queirosiana, escolhi, dado que eu sou historiador, falar mais do Eça no sentido do legado que ele deixou aos nossos dois países, quer a Portugal, quer ao Brasil. Nestes nossos dois países existem instituições que mantêm espólio, objetos, mas sobretudo memória da vida e obra de Eça de Queiroz. E para quê? Não com um sentido saudosista ou passadista, ou porque foi muito importante no tempo dele, etc., mas porque a maior parte da lição de Eça de Queiroz continua viva nos nossos
Dias. Eu suponho que isso é um sucesso da literatura dessa de Queiroz. Porque é que hoje ele continua a ser tão lido, mesmo por gerações muito novas, como nós vamos tendo experiência disso? É porque, não obstante 100 anos depois da maneira de escrever, da semântica, de palavras até que já nem se usam, uma gramática um bocadinho diferente, etc., mas depois o essencial da sua obra continua a dizer muito às pessoas dos dias de hoje, aqueles tipos que essa de Queiroz criou, que ele, com certeza, se calhar, ele gostaria talvez de ficar apenas conhecido como um grande escritor, um mestre da língua portuguesa, e dispensaria que algumas coisas tivessem perdurado tanto tempo até aos dias de hoje. Mas o ser humano é assim. Então eu recordaria que, por exemplo, a primeira instituição em Portugal, a Biblioteca Nacional de Portugal, tem um bom espólio queirosiano, além, obviamente, de um espólio bibliográfico notável, mas também a Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim teve uma prenda recente, uma prenda muito grande, é que o espólio daquele grandíssimo queirosiano Alfredo Campos Matos, que já aqui foi citado, a Câmara da Póvoa de Varzim adquiriu e, portanto, estará disponível para... é o espólio mais rico do mundo, quer de manuscritos, quer de edições, quer de tudo. Que o Campos Matos, que faleceu ano passado, passou desde os 14 anos, escreveu ele, a colecionar e a debruçar-se sobre a obra de Queiroz. Também aqui em Vila Nova de Gaia estamos na Casa Museu Teixeira Lopes. Ainda hoje a professora Irene Fialho foi ver o original da estátua de Essa de Queiroz, e da verdade, aquela senhora lindíssima que Essa de Queiroz tem na sua estátua, que está em Lisboa, e que estamos um bocadito, nós, como se diz os brasileiros, queirosianistas ou os essianos, estamos um pouco preocupados com a sua saúde escultórica, chamemos assim. Depois, se quiser, nós na confraria procuramos criar itinerários queirosianos, que é aqueles sítios onde a gente diz que as pessoas devem ir apreciar o universo queirosiano, mas ao mesmo tempo também ver o universo dos nossos dias. Por exemplo, a questão do cemitério de Santa Cruz do Douro, onde Essa de Queiroz está sepultado, e nós, suponho que os três que aqui estamos desejamos que continue. Portanto, como sabem, houve recentemente uma ideia, quer dizer, sem o mérito de Essa de Queiroz ir para o Panteão, mas pode ir simbolicamente, pode ir com um cenotáfio, quer dizer, não precisam de lhe remexer mais nos ossos. Depois, o cemitério do Outeirinho, o cemitério onde está o jazigo do pai dessa de Queiroz. O pai dessa de Queiroz nasceu no Rio de Janeiro, como sabem. Portanto, o avô dessa de Queiroz, o homem que fez a Revolução de 1828 contra o rei Dom Miguel, portanto, porque achava que ele tinha jurado a Constituição e todos os dias fazia leis contra a Constituição, de modo que ele, como juiz, achava que ele devia ser levado a tribunal. Ora, então o cemitério do Outeirinho, mas depois o Círculo Essa de Queiroz em Lisboa, que também tem um espólio notável, aliás, oferecido pelo pai do nosso atual Presidente da República. Depois, obviamente, isto está por ordem alfabética, não por ordem de importância, porque todas estas instituições têm uma enorme importância. Seria difícil estabelecer um catálogo de importâncias. Então, a Fundação Essa de Queiroz, é evidente, em Baião, que tem também um espólio notável e tem feito um meritório trabalho sobre perpetuar a vida e obra de Essa de Queiroz. O Grêmio Literário em Lisboa, que foi um clube onde que Essa de Queiroz frequentou. O Hotel Lawrence, em Sintra, recentemente adquirido por um cidadão luso-brasileiro ou brasileiro-luso, porque ele anda para cá e para lá, e que está a ser transformado naquilo que foi durante um tempo um hotel, onde o Essa de Queiroz, aliás, ficou, e muitos amigos da sua geração, e que os visitantes podem ler Essa de Queiroz em várias línguas. O Museu da Cidade em Lisboa, onde está presentemente a estátua de mármore dessa de Queiroz, à espera de melhores dias, mas também o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, e deixaria para o fim o Solar Condes Rezende, que é a casa onde nos encontramos e que tem várias bibliotecas queirosianas, vários espólio dessa época e de outras pessoas da geração de 70.
Portanto, a nossa confraria valoriza, obviamente, a obra dessa de Queiroz, mas também no conjunto dessa geração notável que nos deu exemplos para os dias de hoje, e devo dizer que é nosso confrade de honra, na minha opinião, que é uma opinião particular, talvez partilhada com alguns outros portugueses e estrangeiros, o maior escritor português vivo, tem 94 anos, e já esteve também no Brasil várias vezes. Aliás, ele, em determinada altura, foi jornalista, isto há muitos anos, que ele tem 94 anos, portanto, ele foi jornalista na Folha de São Paulo, portanto, uma parte da sua vida fez no Brasil como jornalista. É o escritor José Rentes de Carvalho, que ofereceu à nossa confraria todo o seu espólio. Mas já agora eu queria fazer, quando me pergunto assim, qual é o livro que tu mais gostas dessa de Queiroz, assim, é difícil dizer qual é o que mais gosto. Se calhar aquele que eu mais leio de vez em quando, etc. Mas há um livro que eu nunca esqueço e é talvez o menos conhecido dessa de Queiroz, porque essa de Queiroz não escreveu só literatura, ou só crónicas, ou só páginas jornalísticas, ele até escreveu versos, não é? Mas isso deixaria para você. Ele escreveu um livro que é um livro que eu diria assim de escrita profissional, escreveu um livro enquanto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um livro importantíssimo para voltar a ser lido nos dias de hoje, e é talvez, volto a sublinhar, o menos conhecido. É um livro, imaginem, que se chama Imigração como Força Civilizadora, onde o Essa tem umas ideias que hoje tomáramos nós, que muitos Estados as pusessem em vigor e protegessem os imigrantes que andam por todo o mundo, que têm de ser protegidos e acarinhados, porque, como diz o Essa de Queiroz, a terra não é de ninguém, a terra é da humanidade inteira. A situação de eu ser português e eu de ser brasileiro e eu de ser inglês são contingências que a história foi trabalhando ao longo dos tempos. Isso não nos dá direito a guerrearmos-nos, não nos dá direito a odiarmos-nos, dá direito a estimarmos-nos uns aos outros e fazermos por isso. E já agora, eu acho que, não sei se já falei demais, ou já gastei o meu tempo, mas gostaria de deixar uma pequena prenda aqui ao nosso professor Rostand Lamberli e ao outro confrade Arnaldo Pinho, que está sentado na assistência, Arnaldo Paiva, perdão, que está sentado na assistência. Vou mostrar pela primeira vez em público o próximo número da nossa revista, que tem na capa Luís de Camões, portanto, que este ano é o quinto centenário, de Luís de Camões, mas por dentro tem muitos outros artigos, inclusivamente artigo de Alberto Rostand Lamberli e de Arnaldo Paiva, portanto, e de Carlos Mero também. Portanto, esta parceria que nós temos com a Academia Alagoana de Letras para trocarmos textos para publicar ora cá, ora lá. E, portanto, a Confraria Queirosiana também vai ao Egito e sempre que pode, e esperemos que em breve o possa ir também, fazer o itinerário da Palestina. Portanto, que essa de Queiroz com o Conde Rezende, tanto o dono desta casa onde nós estamos, percorreu em 1869. Portanto, queridos amigos brasileiros, é um prazer enorme estar aqui com vocês e ouvi-los falar na nossa língua comum, embora com paisagens diferentes e tão agradáveis como a vossa. E, portanto, um grande abraço para todos. É essa beleza que eu falei, essa beleza de paisagem aí por trás, inigualável. Mas veja bem, nós temos também Carlos Mero, né, nosso confrade, temos o Fernando Maciel, temos o Marcelo Malta, temos o Francisco de Assis, o Chico de Assis, não é isso? Então, alegria. Vamos passar agora, dando continuidade ao nosso amigo Ricardo Cavalieri, que vai falar sobre a língua em Essa de Queiroz. Ricardo Cavalieri, membro da Academia Brasileira de Letras, que está aqui conosco nessa tarde. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Rostand, muito obrigado pelo convite, que muito me honra. Um abraço cordial aos colegas portugueses que me ouvem agora. Bom, como filólogo, eu gostaria de contribuir para esta conversa sobre Essa de Queiroz, do ponto de vista linguístico. Como que Essa de Queiroz trata a língua portuguesa e qual é o seu legado para não só o ensino, como a própria pesquisa da língua portuguesa nos dias atuais. E eu verifico que, do ponto de vista filológico, a fidedignidade do texto é fundamental para que se possa fazer a sua análise
e a sua avaliação, porque não tem sentido empenhar-se em uma tarefa filológica com base em um texto que não tenha fidedignidade. E, nesse sentido, eu recebo com muita satisfação a notícia da professora Irene de que o texto póstumo, alguns romances póstumos do Eça de Queiroz estão sendo reestabelecidos, não é? Com modificação, acredito eu, com trabalho filológico profissional de escola, no sentido de que possamos efetivamente ler o Eça de Queiroz e não fazer a leitura de terceiros. Aqui no Brasil, nós, por exemplo, ressentimos-nos durante muito tempo da obra literária de Machado de Assis, porque devido às inúmeras edições apócrifas, o texto de Machado tinha sido profundamente alterado por vários editores, até que a Comissão Machado de Assis, que se reuniu há mais de 50 anos, conseguiu estabelecer filologicamente a sua obra. É importante conhecer a língua de Eça de Queiroz, porque eu reputo o Eça como um grande fotógrafo da linguagem. Ele utiliza a adjetivação, utiliza a própria atribuição de movimentos verbais aos seus textos, de modo a levar ao leitor não apenas uma impressão linguística da realidade, mas uma própria fotografia da realidade. E esta é uma das funções efetivas do autor realista, né? Que é a de expressar a realidade da sociedade brasileira, portuguesa da sua época, né? Através da acuidade linguística. Há, por exemplo, no plano do estilo, uma passagem do Eça no romance A Cidade e as Serras, em que ele diz, assim, num determinado trecho: era um domingo silencioso, enevoado e macio. Essa é uma das passagens mais maravilhosas que eu conheço para a expressão sinestésica dos adjetivos. Ou seja, expressão sinestésica no sentido de reunir, mediante adjetivos, 3 sentidos humanos na percepção do fato. Um domingo silencioso, que leva à audição, enevoado, que leva à visão, e macio, que leva ao tato. Então, nesta simples frase, não é, de algumas palavras, o Eça, com seu engenho, a sua capacidade expressiva, consegue reunir 3 sentidos humanos para dar uma exata noção daquele domingo que caía, não é, aos seus olhos. Creio, sem dúvida alguma, que, do ponto de vista da exação, não é, da língua portuguesa, do uso da língua portuguesa, o Eça está entre aqueles que melhor conseguiram utilizar a criatividade da adjetivação. Eu aqui, fazendo, digamos, um paralelo que talvez não seja totalmente adequado para alguns teóricos da língua literária, mas eu faria um certo paralelo com o texto de um outro autor realista, esse brasileiro, Aloysio Azevedo, um autor maranhense, que também tinha esta mesma capacidade, não é, de exação na tradução semântica do adjetivo. Eu me recordo aqui do parágrafo inicial do romance O Mulato, de Aloysio Azevedo, em que ele descreve ali uma tarde ensolarada, né, e muito quente na cidade de São Luís do Maranhão. E aquele parágrafo, que é riquíssimo do ponto de vista fotográfico, né, daquela tarde, me recorda muito, me faz lembrar bastante essa capacidade linguística do Eça de Queiroz, né? E não é à toa, portanto, que o Eça é considerado o grande, digamos, autor que expressa, como poucos, a sensibilidade e a própria realidade da sociedade portuguesa de sua época, através dessa capacidade que tinha de usar a língua como uma fotografia do mundo real que estava aos seus olhos. Portanto, essa é a leitura de um brasileiro do texto queiroziano, né? E tenho certeza que com a leitura agora dos textos
póstumos estabelecidos, essa leitura se renovará para aprofundar o conhecimento desse grande autor português. Restan. Muito bem, Ricardo. Então, na expectativa, cumprida essa primeira etapa, na expectativa de fomentar uma discussão, nós vamos coletar alguns questionamentos que chegaram ao longo desses dias que antecederam a nossa mesa, e eu vou passar, vamos aí, direcionar algumas questões, por exemplo, voltando para a nossa professora Irene. Professora Irene, na sua ótica, hoje, quem lê Eça de Queiroz, e ainda existem trabalhos inéditos de Eça, a senhora teria 3 minutos para falar sobre isso. É muito pouco tempo para muito assunto, mas aí a objetividade seria fundamental. Muito bem. Quero agradecer ao professor Cavalieri também as palavras que dirigiu e assegurar-lhe que, de facto, a equipa da edição crítica está a estabelecer os textos o mais fidedignamente possível, sem quase conseguindo ler todas as palavras, mesmo aquelas que os filhos de Eça de Queiroz não conseguiram ler e que substituíram por outras palavras que lhes pareceram mais adequadas, e também por outras formas de censura, censura moral, censura religiosa, censura social. Passando às perguntas que o Alberto tão gentilmente me dirigiu, quem lê hoje Eça de Queiroz? Leem-nos os alunos das nossas escolas secundárias, leem-nos os nossos académicos nas universidades, estudam em profundidade, leem naturalmente aqueles que chamam a Eça de Queiroz o nosso Eça, com muito carinho, e sobretudo deixem que vos diga que leem o Eça de Queiroz, é muitíssimo lido no Brasil, e eu creio que é mais lido no Brasil do que em Portugal. Existe um grupo internacional chamado Grupo Eça, que reúne estudiosos das universidades brasileiras, mas também americanas, portuguesas, naturalmente, italianas e de todo o mundo. E o Grupo Eça faz, neste momento, uma grande pesquisa sobre os textos de Eça de Queiroz, e debatemos todos os meses em conjunto textos de Eça de Queiroz. Depois, claro, o Eça continua a ser muito acarinhado em todo o mundo, porque é traduzido em todo o mundo. Creio eu que neste momento deve ser o 5º autor português mais traduzido, uma vez que Saramago e Fernando Pessoa o ultrapassam, e talvez também Camões. Bom, então, existirão inéditos de Eça de Queiroz? Eu creio que sim. Eu devo dizer-vos que na Morte do Diabo, a Morte do Diabo é uma opereta com música do compositor português Augusto Machado e fragmentos de poesia de Eça de Queiroz. Foi encontrada na Biblioteca Nacional e foi publicada por mim, pelo professor Mário Vieira de Carvalho e por o maestro José Brandão. Também, além da Morte do Diabo, existe este Eça de Queiroz em Casa, com textos e desenhos inéditos de Eça de Queiroz, que também, estes vieram da Fundação Eça de Queiroz. Finalmente, na edição crítica de Almanacs e outros dispersos, tem 5 inéditos de Eça de Queiroz, um dos quais, aliás, 3 dos quais vieram de jornais brasileiros e de outros médios brasileiros, outra mídia brasileira. Se existem com certeza, mas não será fácil reencontrar muitos mais. Poderemos reencontrar cartas de Eça de Queiroz aos seus amigos, as epístolas, não há família em princípio. Diga, por favor. Tá bom. Tá bom, nunca está bom, mas é o tempo hoje. Sim, o tempo ok. Veja bem, então, existe uma criatura
que ela transcende o Oceano Atlântico. É o nosso Antônio Pinto Bernardo. Inclusive, presidente, nós estamos querendo trazê-lo para o Brasil, fazê-lo alagoano, porque a terra dele é aqui. Ô, Antônio Pinto Bernardo, e a confraria queirosiana, o que faz? E a confraria queirosiana, o que faz? O que faz a confraria O que faz a confraria queirosiana? É evidente que faz tanta coisa que é muito difícil, transmitir tudo. E grande parte daquilo que ela faz, os meus amigos queirosianos brasileiros, se calhar já sabem mais que eu. Mas, fundamentalmente, divulga a obra e a vida do Eça de Queiroz. Essa é talvez o mais importante, junto de todos os queirosianos, de todos aqueles que pretendem ler a obra dele e viver a vida do Eça. Não só aqui, através da literatura, como também já foi dito aqui, através dos roteiros queirosianos e tantas outras coisas que a confraria faz. Para não ir ultrapassar os 3 minutos... Muito bem. Veja bem, o Ricardo Cavalieri, na fala dele, ele falou sobre a cidade e as serras. Mas existe também, por outro lado, o crime do Padre Amaro, o Primo Brasílio. Então, Ricardo, se você pudesse comentar o tom ácido do Eça nesses 2 últimos livros e o tom mais Cidade e as Serras, como você mesmo falou, né? Essa diferença de estilística e temática. Bom, o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio são 2 romances polêmicos, né, do Eça, porque tratam de temas polêmicos à época, até hoje, inclusive, né? O tema do adultério e o tema da sexualidade em ambiente religioso. Portanto, são temas que conduzem o leitor para um afastamento do texto literário. Vou explicar essa posição. Por que afastamento do texto literário? Porque quando uma obra literária cuida de um tema excessivamente polêmico e que, portanto, absorve a mente do leitor para o desenvolvimento dos fatos e do caráter moral das personagens, a leitura propriamente linguística fica mais rasa. Quer dizer, a percepção do uso das palavras, né, a percepção da capacidade estilística do autor, ela vai diminuindo, né, arrefecendo, em face do interesse maior do leitor pelas questões morais, pelas questões religiosas, pelas questões de relacionamento humano que estão na própria trama do romance. Então, esses 2 romances do Eça são particularmente interessantes nesse sentido, de que eles são mais estudados e avaliados pelo aspecto da crítica moral do Eça, à sociedade de sua época, do que propriamente pela sua criatividade linguística, pela sua capacidade de, digamos, empreender estilisticamente no trato da língua portuguesa. É assim que eu vejo esses 2 romances, O Crime do Padre Amaro, que, por sinal, contribuiu bastante também para uma certa imagem pejorativa ou negativa, né, do brasileiro, né, perante a sociedade portuguesa, e o outro romance que foi, esqueci, o Crime Basílio, aliás, o Crime Brasílio, que é, né, que contribui para essa imagem negativa do brasileiro, e o Crime do Padre Amaro, que é uma crítica ao clero que se fazia na época, não é, dentro do movimento realista, que, portanto, afasta um pouquinho, na minha opinião, o leitor do aspecto linguístico da obra. Ele fica mais preso ao desenvolvimento da trama e à construção do caráter das personagens. Assim. Muito bem, Ricardo. E aí vamos para outro comentário que aconteceu a respeito, por exemplo, da
humor e de ironia em essa. E foi citado como ele usava essas nuances para desconstruir e descaracterizar uma época, o clero, a própria política. Maurício, por favor. O crime do Padre Amaro já é todo uma grande crítica, e uma crítica de um humor ácido, né, contra o clero. Mas o Essa, ele usava as palavras de uma maneira muito precisa, né? Ele tinha essa precisão. Ele chega a criar vários dos termos que a gente usa hoje no dia a dia, foram criadas pelo Essa. Entrevistar é um deles, só para a gente lembrar assim. E ele era muito sutil nisso. Ele, por exemplo, nas farpas, quando ele comenta a ida do Dom Pedro II a Portugal, ele fala, e aí está o tom de ironia dele, ele fala sobre a visita que o imperador fez ao Alexandre Herculano. E ele diz: fica difícil de saber onde, enfim, o imperador encontrou com o escritor. Uma Gazeta fala que ele foi à mansão do Alexandre. Outro diz que ele foi ao refúgio do Herculano. Outro diz que ele foi ao chalé. Enfim, não era melhor que eles dissessem apenas: o imperador foi à casa do escritor Alexandre Herculano. Acabar com essas adjetivações todas, que isso, na verdade, seria uma espécie de bajulação em cima dos dois personagens, né? Então, quer dizer, e lembra muito esse tipo de humor que fazia o Graciliano Ramos, quando ele escreve uma coisa extremamente áspera, como é um relatório de um prefeito. No relatório dele tem passagens fantásticas. Encerrei o contrato de fornecimento da luz pública de Palmeira dos Índios. Era um blefe. Pagávamos até a luz que a lua nos dava. Quer dizer, esse tipo de... Tem uma coisa dele que eu acho fantástica, diz: enterrei tantos mil réis no cemitério. Era preciso refazer o muro. Não fiz porque esta obra pode ser adiada. Ali moram munícipes que não reclamam. Então, é esse tipo de ironia que é bem Aciano e que está no Graciliano e que está em tantos outros autores, né? E é uma ironia ao mesmo tempo sarcástica, é até delicado, né, da forma como se fala. Então é exatamente isso, essa coisa, o humor usado como uma crítica social e de uma maneira precisa, ferina e tocando no nervo neurálgico do cidadão que merece ser criticado. Muito bem, Maurício. E agora vamos para o nosso presidente, Gonçalves. Gonçalves, quais as instituições que guardam a memória de Essa? E se existe aí em Portugal um roteiro queirosiano a ser seguido? Sim, eu quase que diria vários roteiros. Por exemplo, Campos Matos tem um magnífico roteiro da cidade de Lisboa e arredores. Quer dizer, a pessoa que queira recordar a vida e a obra dessa de Queiroz, em muito da sua literatura de romances passados, em que tem como cenário a cidade de Lisboa, tem muitos sítios, quer dizer, e há um roteiro muito bem escrito por Campos Matos. Aliás, ele também fez um roteiro para o Portugal inteiro. Eu tenho andado a fazer de vez em quando. É que essa de Queiroz não foi a muitos sítios, não foi, como nós sabemos, por exemplo, nunca foi à China, mas escreveu o Mandarim, e para escrever o Mandarim, essa de Queiroz documentou-se muitíssimo bem sobre o que era a China e a civilização chinesa, porque ele tinha uma enorme admiração, não é? Ora, nunca lá tendo ido, nem tendo estudado a China, onde é que essa de Queiroz foi apanhar aquela sabedoria toda? Ora, então, o que acontece? Por exemplo, essa de Queiroz tem nos seus livros transmontanos, algarvios, etc. Portanto, beirões de várias terras onde essa de Queiroz nunca foi. Uma das questões que a gente põe, para além do léxico, da literatura, das personagens, dessas coisas todas importantíssimas que muitos especialistas dessa de Queiroz têm debruçado, eu ando há uns anos a tentar saber onde é que essa de Queiroz conheceu essa gente toda do Portugal inteiro, desde os Açores, desde as colónias, os brasileiros,
brasileiros, por exemplo, etc. Ora, foi num sítio e foi na melhor época da sua vida, foi na Universidade de Coimbra. Não sabem, a Universidade de Coimbra era a única universidade que havia em Portugal, né, no seu tempo, não é? Onde ele frequentou o curso de Direito. E era para a Universidade de Coimbra, passava toda, eu vou usar uma expressão que todos nós entendemos, toda a rapaziada do seu tempo, independentemente do sítio de Portugal de onde vinha. E eu suponho que foi aí que Essa de Queiroz conheceu os transmontanos, os beirões, os altodorienses, etc., de terras onde nunca foi. Essa de Queiroz passava no Alto Douro, é evidente, no comboio para Salamanca, mas pronto, era outra questão. Outra questão importante, portanto, a pergunta era esta, a questão que me foi posta era as instituições se guardam, se há roteiros em Portugal. Sim, e portanto é possível, aliás na fotobiografia feita por Campos Matos dessa de Queiroz, há propostas de itinerários, há um roteiro brasileiro de queirosiano, quer dizer, como sabemos, essa de Queiroz com imensa pena sua, ele foi nomeado cônsul para a Bahia, mas por um rodriguinhos políticos da época, ou enfim, ou de outro género, ele nunca foi, e isso ficou-lhe essa mágoa, creio, para o resto da vida. Portanto, mas mesmo assim, se formos para o Brasil fora, há um monumento, por exemplo, no Rio de Janeiro, há um monumento a Essa de Queiroz, do escultor Rodolfo Pinto do Couto, e já agora permitam um parênteses, Rodolfo Pinto do Couto era um escritor aqui de Vila Nova de Gaia, portanto foi para o Brasil fazer esculturas. E, portanto, ou seja, há para o Brasil fora muitas referências até físicas, para além dos seus escultores e das pessoas que o leem, à própria vida e obra de Essa de Queiroz. Portanto, é possível fazer esses roteiros. Depois, o roteiro de Cuba e o roteiro da América do Norte e do Canadá. Quer dizer, Essa de Queiroz foi de Cuba à América do Norte e ao Canadá, portanto, em situações muito curiosas e também numa época em que ainda era também bastante jovem, quer dizer, que é quando a gente aprende melhor, se calhar, suponho eu, sem desprezo pelas outras idades e a sabedoria depois das outras idades. Outra questão também importante dos roteiros que importa apontar no Essa é que durante muitos anos quase que se deixou criar a ideia de que a geração de 70 é só uma geração de literatos, ou seja, que em Portugal a classe culta era só de escritores e lá metiam um ou outro pintor como o Columbano e depois Malhoa, etc. Essa de Queiroz percebeu esse logro, que não é verdade. Por exemplo, Essa de Queiroz teve como condiscípulo em Coimbra um senhor doutorado em Física por Coimbra e pela Sorbonne, chamado Adriano de Paiva, que foi o homem que inventou a televisão pela primeira vez no mundo, que chamou-lhe telescopia elétrica. Ou seja, Essa de Queiroz, eu já tive aqui o professor Carlos Fiolhais a dar uma aula neste Solar Condes Rezende, nos cursos que a gente fazemos, de vez em quando, só para terminar, a fazer uma aula sobre Essa de Queiroz e Charles Darwin, a admiração que Essa de Queiroz tinha por Darwin, pela obra de Darwin. Gonçalves, veja bem, eu já notei que Essa de Queiroz é um verdadeiro Red Bull. Quando a gente começa a falar sobre ele, aí aquele energético, não tem como parar. Olha, então vamos para os momentos finais, a despedida. Um minuto, começando por Bernardo, 1 minuto. Despedida. 1 minuto para dizer adeus. 1 minuto para a despedida. Ai, por despedida. Para a despedida, 1 minuto vou contar. Estou orgulhoso, muito contente, naturalmente, por estar junto dos meus queirosianos de Alagoas, e não só, não é? E todos os presentes, naturalmente. É uma sensação muito grande, foi muito agradável este evento, esperemos por mais e estaremos cá para vos receber. Muito obrigado e até, para alguns, até o dia 23 de novembro, que serão sempre bem recebidos nesta confraria. Professor Irene Fialho, despedidas. Então, volto a agradecer o convite que nos foi feito, foi muito bom estar convosco e para quem lê Essa de Queiroz, continuem a ler sempre e para quem ainda não lê, façam favor de ler Essa de Queiroz. Muito bem. Maurício, 1 minuto. Maurício. Bom,
quero agradecer o convite de estar aqui na Festa Literária, falando sobre Eça de Queiroz, uma das minhas leituras frequentes, né? E dizer do prazer de ler Eça de Queiroz, que se estende pelo prazer, pela leitura de autores portugueses que terminam dialogando com essa. O primeiro ganhador do Prêmio Camões de Literatura, o Miguel Torga, sobretudo na sua novela Senhor Ventura, é um hessiano, né? A gente percebe esse tom de Eça. Então essa é meio que o fantasma, que depois de assombrar Pernambuco em 1871, continua nos assombrando eternamente. Muito obrigado e um grande abraço. Muito bem, Maurício. Professor Ricardo Cavalieri. Eu também quero expressar aqui minha grande satisfação de estar ao lado de grandes especialistas queirosianos. Eu, na realidade, sou um leitor e um admirador da obra de Eça, e devo dizer aqui, num depoimento bem pessoal, pela minha experiência como professor universitário no Brasil, que o Eça efetivamente ainda é muito lido pela juventude, né, dedicada ao estudo das letras no Brasil. Nos cursos de literatura portuguesa, a obra do Eça efetivamente é obrigatória, não só como expressão cultural do povo português, como também pela sua capacidade ímpar de expressão em língua portuguesa. E agora, com essas edições renovadas, estabelecidas filologicamente, eu tenho certeza que a obra do Eça vai renovar-se, a leitura de sua obra vai renovar-se aqui expressivamente. Obrigado a todos. Professor Gonçalves, 1 minuto. Presidente. Professor Gonçalves. Professor Gonçalves. Com a palavra, professor Gonçalves. 1 minuto. 1 minuto. Ora, aqui, essa paisagem que eu estou a ver da Barra de São Miguel faz-me lembrar aqui a nossa paisagem do estuário do Douro. Portanto, é só para mandar um grandíssimo abraço, durante tanto tempo, tantos séculos, navios que partiram daqui para atravessar o Atlântico, para levar um abraço aqui do estuário do Douro, de Porto e Vila Nova de Gaia, um abraço para os portos do Brasil e depois para todo o interior do imenso Brasil. Portanto, não pode haver um abraço maior do que aquele que se dá ao Brasil em qualquer parte do mundo. Então, um abraço muito grande para todos e foi um prazer enorme ouvi-los. Bem, veja bem, eu quero só dizer que a Festa Literária da Barra de São Miguel, Portugal em Cena, foi um sucesso. O grande homenageado desse ano foi Eça de Queiroz. Ontem todas as escolas do município de Barra de São Miguel leram e representaram em forma de teatro a obra de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz hoje é uma criatura mundialmente conhecida, mas também lida e interpretada na Barra de São Miguel. Ontem à noite foi entregue um troféu que será levado à Confraria Queirosiana. Eu levarei quando aí estiver. Então, Eça de Queiroz foi cumprida a missão. De parabéns todos os que admiram Eça de Queiroz, e eu gostaria, estamos encerrando, se pudesse colocar a imagem do pôr do sol. Eu gostaria de agradecer as pessoas que viabilizaram esse momento, né? A Prefeitura da Barra de São Miguel, a nossa secretária fantástica, secretária de Turismo, a sempre sorridente Bete Lopes, o nosso cônsul de Portugal, que está aqui presente conosco, o doutor Edgar, né? A imprensa alagoana está aqui representada pelo jornal Notícias do Centro, o professor Silvio Lago, que deveria estar ao vivo conosco, mas por motivos avessos à vontade dele, à nossa vontade, está em Lisboa, acompanhando pela internet, essa internet que nós tivemos nas mais diversas plataformas. Quase 15 mil acessos durante essa hora, estamos 1 hora e 5 minutos de movimentação. Então, cumprida a nossa meta, a nossa
nosso objetivo e principalmente a TV Alagoana, na pessoa do Fernando, do Robert, da Juliana e de todos os seus colaboradores que aqui se encontram com drone, com carro, com área externa, viabilizando esse momento inesquecível e fantástico para o mundo, né? Para o mundo, inclusive para o Papa Chico, aí da Argentina. Viu? Então, um beijo no coração de vocês daí, que os daqui eu darei pessoalmente. Encerrado.